welcome! Estamos na nossa aula 28.2 de Review and Exercise sobre o assunto que nós vimos sobre a questão de Present Continuous. Falamos muito sobre as regras. O final da aula foi até um pouco confuso porque eu tive que correr contra o tempo. Mas a gente vai ver aqueles vocabulários lá do final da aula. Nesta aula aqui, fazendo as atividades, vai aparecer bastante coisa daquela parte final da aula. E vamos fazer nossa pequena review, let's go! Uau, olha só que diferente! Temos aí o 28.2 com o título de What's Happening, o que está acontecendo, e a gente viu sobre Environmental Problems, ou seja, problemas do meio ambiente. Temos aí alguns vocabulários relacionados ao problema do meio ambiente, que são Tidal Wave, que nós vimos aí, que é aquela questão lá do maremoto, também vimos o tsunami, que é o tsunami, só que não está aqui. Volcano eruption, ou seja, erupção vulcânica. Earthquake, que é o terremoto. Deforestation, que é a questão do desmatamento. Hurricane, que é o hurricane é gente, sumiu a palavra aqui, furacão. E tá faltando o R aqui, tá? Hurricane, se escreve com 2 R's. Hurricane, acho que lá na outra aula tava com 2 R's. Porque às vezes eu não percebo mesmo, gente, passa despercebido. Flood, que é a questão do quê? Da enchente, beleza? E aí, olha só. Aprendemos algumas frases nessa aula, como o uso demais da palavra damage com ing, que fica danificando. Então, we are damaging our world. Nós estamos danificando o nosso mundo. That is true, isso é verdade. E aí a pergunta, what are you doing to improve the environment? O que você está fazendo to improve, para melhorar o meio ambiente? Are you doing anything to help the planet? Você está fazendo alguma coisa para ajudar o planeta? E a gente viu lá no final da aula 28.1, que eu falei bem rapidão, aquela questão lá do pick up the trash, pegar o lixo, do recycling, da questão do reciclar, recycling, agora sim, recycling, da questão do reciclar. A gente também viu outros exemplos lá que eu não lembro quais eram. E aí a gente vai também ver um pouco disso nessa aula de hoje, na hora das atividades. E aí, para responder todas essas perguntas aqui, essas duas no caso, aí você com certeza, aluno, está fazendo algo para ajudar o seu planeta, sua terra, sua cidade, seu estado, enfim. Você responde, yes, sim, I'm planting trees. Olha aqui, ó, estava aqui plantando árvores, eu estou plantando árvores in my neighborhood, na minha vizinhança. E plantar árvores é uma coisa maravilhosa que qualquer um pode fazer, é bem simples, bem prático e ajuda bastante, certo? Bem simples, gente, não tem muito o que falar na revisão desta aula, a gente já comentou muito sobre Present Continuous, tenho certeza que todo mundo já aprendeu e chegou o seu momento, your moment, momento da sua exercise. Be right back. And I'm back, estou de volta, let's correct, let's go. Olha aí, atividade de sala, vamos tirar sua question, sua dúvida, que eu tenho certeza que foi 0, não é possível. Olha só que atividade super fácil, temos aí um gênero textual que vocês iriam descobrir através dessa atividade de number 1, que tipo de desastre natural ele representa. E aí na 2 você ia falar qual tipo de texto, de gênero textual desse pôster, né? Qual tipo de texto, no caso, desculpa, de texto, não é gênero, de texto desse pôster. Vamos lá. Erupção vulcânica, furacão, que tá furação, gente, que isso, é furacão. Inundação, furacão 2 vezes, opa, acho que isso aqui foi um erro, tá, gente? Um erro, mas enfim, de qualquer forma,
Se por acaso na atividade de vocês tiverem duas vezes a palavra furacão, vocês vão ficar só com 3 alternativas, tá? Letra E, desabamento de terra. Bem, eu tenho certeza que todo mundo lembra muito bem, inclusive agora na revisão eu comentei sobre o que significa essa palavra flood, certo? Flood, ela significa apenas uma dessas que tá aí, inclusive é uma das que tá aí, porque como aparece 2 vezes a palavra furacão, então eu tive até medo de agora a questão verdadeira não ter aparecido aí, mas ela aparece. Ela aparece, ela tá aí. Então, quem marcou a letra C, acertou, é inundação. E, olha só, na questão 2, qual é o tipo de texto desse pôster? Uma campanha, uma propaganda, uma revista, um artigo de jornal, uma tirinha. Pelo layout, eu já sei que não é uma tirinha de forma alguma. Não pode ser. Tá escrito aqui, flood relief, ou seja, tem a ver com a questão da inundação e o alívio da inundação, flood relief. Logo embaixo está dizendo help us, help others, ou seja, nos ajude a ajudar outros. You can, você pode, contribuir, these items, esses itens, to the flood victims, para as vítimas da inundação. Então, nós temos aqui várias palavrinhas em relação às coisas que você poderia mandar para ajudar. Temos aqui o toiletries, que é a questão do produto de higiene pessoal. Você pode também poderia mandar, né, no caso, você pode mal dizer, porque tá aqui o can. Mineral water, que é água mineral, com certeza. Candles, velas. Blankets, que são cobertores. Biscuits, que são, né, os biscoitinhos, salgadinhos, coisas que você pode mandar para as pessoas se alimentarem. Biscoitos. Aí tem aqui, send them to us at, mande esses itens, né, para nós. Aí fala aqui o endereço, tudo mais. Enfim, isso aqui foi no dia 30 de dezembro de 2014. Então, pelo layout, pela também questão de ser uma questão de inundação, não pode ser uma tirinha, não é uma propaganda também. Pelo layout também não é um artigo de jornal, uma revista muito improvável, então obviamente só pode ser uma campanha, muito simples, né? Então essas duas estão super fáceis. Daí você vai lá na 3 e tem assim, qual o objetivo desse pôster? Eu já li tudo que estava lá no pôster para ser lido, então olha lá, convidar a população para fazer trabalho voluntário na Malásia, nope. Convocar a população para um curso de primeiros socorros para ajudar vítimas de desastres naturais, também não. Informar sobre o aumento dos desastres naturais na Malásia, também não. Pedir à população doações, agora sim, para vítimas de inundação na Malásia. Sim, era um pedido de doações. Tinha lá todos os itens para doação, então com certeza é a letra D. Muito simples, né? E aí a gente tem agora aqui, a gente tem agora um texto, que foi o que, teacher? Tem um texto, e neste texto você tem uma interpretação, na número 4, certo? E aí, como é que vai ficar? De acordo com o texto, a principal razão da mudança climática do planeta é as mudanças na sociedade moderna, a descoberta dos gases de efeito estufa, as atividades humanas, a adição extra de combustíveis fósseis, redução dos gases de efeito estufa. E aí, vamos lá ler o texto. Olha só. The Earth's climate is changing
and people's activities are the main cause. Ou seja, o clima da Terra está mudando e as atividades das pessoas são a causa principal, né? Olha aí, no título já entrega muita coisa. Our world is always changing. Nosso mundo está sempre mudando. Look out the window long enough and you might see the weather change. Olhe para a janela o tempo suficiente e você poderá ver o clima mudar. Look even longer and you will see the seasons change. Que mais? Olhe ainda mais e você verá as estações mudarem. O clima da Terra, the Earth's climate is changing, está mudando. Também, o clima da Terra também está mudando. Mas de maneiras, but in ways that you can't easily see. Mas de maneiras que você não pode ver facilmente. The Earth is getting warmer because people are adding extra greenhouse gases to the atmosphere. Olha aqui esta parte. A Terra está ficando mais quente, getting warmer, mais quente, because, porque de explicação, né, que vem no meio da frase, as pessoas estão adicionando mais gases de efeito estufa, greenhouse gases, to the atmosphere, na atmosfera. Mainly, ou seja, principalmente by burning fossil fuels, ou seja, principalmente pela queima de combustíveis. These gases are called greenhouse gases, ou seja, esses gases são chamados de gases de efeito estufa. Warmer temperatures are causing other changes around the world. Ou seja, essas mudanças estão temperatura. Onde é que eu estava? Estes gases são chamados de efeito estufa. Temperaturas mais altas estão causando outras mudanças ao redor do mundo, como derretimento de geleiras, such as, como temos aqui melting glaciers and stronger storms, derretimento de geleiras e tempestades mais fortes. These changes are happening because the Earth's air, water and land are all linked to the climate. Ou seja, essas mudanças estão acontecendo porque because o ar, a água e a terra, the air, water and land, estão todos ligados, are all linked to the climate, ou seja, ao clima. E aí, de acordo com a nossa leitura, temos aí a resposta que já estava lá no título, gente. As atividades humanas. Tá lá, ó. The Earth's climate change and people's activities are the main cause. Certo? É por causa que isso está acontecendo isso. Mas quem faz isso? São as pessoas. Simplesmente são as pessoas. Então, somos nós, isso foi uma brincadeira, que estamos fazendo essas situações. Questão 5. De acordo com o texto, relaciona as perguntas com suas respectivas respostas. Então, temos aqui, lá no texto, eu não vou voltar lá no texto não, tá, gente? Não vou voltar, mas vocês poderiam voltar lá e teriam a resposta daqui. Porém, quem não quisesse voltar, olha só como você poderia responder essas perguntas, essas questions que temos aqui, fazendo essa seguinte situação, ó. What kind of gases are people adding to the atmosphere? Que tipo de gases as pessoas estão adicionando na atmosfera, certo? Daí você iria ali do lado e você ia perceber que tem a questão de gases aqui. Gases.
gases, né? Greenhouse gases. E aí você fala, cara, se a pergunta se ele tá falando sobre gases, então a resposta pode ser uma que tem a palavra gases. Então é uma questão assim de, né, 2 mais 2 igual a 4. Mas daqui a pouco a gente vai ver se essa vai ser a número 1. Na 2, olha só. How are they doing that? Como eles estão fazendo isso? Vamos deixar a 2 por último, porque a 3, olha aqui. What kind of temperature is the Earth getting as a consequence? Que tipo de temperatura a Terra está ficando como consequência? Tá aqui a palavra temperatura, tá aqui a palavra temperatura. Então, elas estão interligadas. Estão interligadas. E aqui, com certeza, o que sobraria seria esse aqui. E também pelo uso desta palavrinha aqui, by, ou seja, como eles estão fazendo isso pela queima de tal situação. Então, olha só como é que vai ficar. Número 2, como eu disse para vocês. Número 1 e número 3, certo? Então, what kind of gases are people adding to the atmosphere? Que tipo de gases as pessoas estão adicionando na atmosfera? A questão do gases de efeito estufa. E na número 2, how are they doing that? Como eles estão fazendo isso? By, ou seja, pela queima de combustíveis fósseis. E a última, tipo de temperatura, a Terra está ficando as a consequence, como consequência. E aí a número 3, aí warmer temperature, ou seja, uma temperatura mais alta. Bem simples essa aí. Podia parecer difícil, mas não é, porque você ia lá no texto e você já teria sua resposta de qualquer forma lá no seu texto. Temos aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. And I see you next class. Bye-bye.